gente! Está no ar mais um Pauta em Disparada, o programa de política, economia e cultura do Portal Disparada. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e apertem o sininho. E agora eu sou youtuber. Vamos lá. Para falar dessa semana, assim, no mínimo, conturbada, os nossos mensageiros do apocalipse. Via Narita, minha querida, uma boa tarde. Fala pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí depois de uma semana de ausência, mas tá valendo. Bom demais, é verdade, é bom avisar, a gente fez uma semana que nós pulamos, mas por problemas técnicos aqui, e agora, né, na quarentena, para a gente conseguir resolver problema técnico é 2 vezes mais difícil. Também ao nosso lado, virtualmente, como sempre, Ricardo Begosso. Aquele abraço, meu querido. Fala aí, Renatão, fala Bia, tava com saudade de vocês já, vamos lá. Bom demais, né? E a gente tinha preparado assim, entre aspas, tínhamos conversado para fazer uma pauta em relação à crise Bolsonaro, mas faltando uma horinha para começar, como sempre, o Nelson Teich, né, o nosso ministro lá, freak lá, resolveu pedir demissão, depois de ser humilhado nessa semana. E dessa semana, para quem não viu, ele descobriu na hora que o governo tinha liberado a academia, descobriu na hora o negócio da cloroquina, que agora era da cloroquina até para recém-nascido. Então, assim, a situação dele estava ruim mesmo, mas ninguém esperava que ia escalar tão rápido. Eu acho que o Bolsonaro deu um ultimato em relação à cloroquina e ele acabou saindo fora. Mas essa é a minha opinião. Eu queria perguntar a opinião de vocês, assim, dentro do que a gente tem de informação até agora, Bia, você acha que ele saiu por quê? Com certeza foi por causa dessa fritura, assim, desses constrangimentos ao qual o Bolsonaro o submeteu, né? Teve a questão da cloroquina, porque o Bolsonaro é um grande adepto do uso dele para o tratamento desde o estágio inicial, sendo que é bom sempre lembrar que não existe nenhuma evidência científica de que o uso da hidroxicloroquina seja eficaz no tratamento do coronavírus. Há muitos estudos em encaminhamento para ver a eficácia dele. E o ministro Teich, muito embora fosse um pouco mais alinhado ali com o Bolsonaro, ele não era a favor do uso liberado, assim, 100% no tratamento da Covid, né? E teve essas questões também da flexibilização dos serviços essenciais. Enfim, ele já vinha sendo bastante fritado. Sem contar que virou meme, né? Ele foi zoado pelo Brasil inteiro desde o G1. Apesar que isso, Bolsonaro é capaz de ser até mérito. Né? Ô, Rica, o que você achou dessa demissão, desse pedido de demissão do Nelson Teich? E também, só para lembrar, que na minha visão também, eu acho que ele não vestiu a camisa do governo, do jeito que o núcleo duro do bolsonarismo queria. Então a gente vê claramente que as redes do bolsonarismo já não respondiam, não defendiam da mesma forma, né? Ou mesmo ajudavam a criticá-lo, porque ele não vestia a camisa. Ele viu ali que tinha um bando de doentes, deve ter ido uma reunião com a Damares, falou, puta, olha a merda que eu fiz. E aí o cara já tirou o corpo fora. Ô, Rica, o que você acha dessa demissão dele? E quem que você acha que vem por aí agora? Quem é o... que não dá pra imaginar. Eu sei que vai ser meme, eu tenho certeza que vai ser meme quem vier. Mas quem será? Cara, você sabe que eu não sei qual das camisas que o Teich teria que vestir. Porque o governo Bolsonaro é tipo aqueles times de futebol que tem o uniforme A, cor azul, o uniforme B, cor branca, e aí lançam um uniforme cor verde fosforescente. Não dá pra saber, cara. Ele é um gênio tergiversionista, um cara que cria 1000 histórias diferentes. Cada dia ele defende uma coisa, ele volta atrás, ele recua. Não dá pra saber o que ele negociou exatamente com o Teich quando ele chamou o Teich para o ministério. Talvez ele tenha dito, olha, eu não sou esse radical todo que estão falando, não é questão de tirar toda a quarentena, vamos dar uma maneirada aí, mas vamos seguir um ou outro acordo aí entre a gente. E no fim das contas, o que o Teich se deparou foi com a versão mais radical possível, que é essa insistência num remédio que não só não tem comprovação de eficácia, como fizeram testes e testes nos Estados Unidos agora, acho que foi o maior conjunto de testagem que eles já fizeram com a cloroquina, e na verdade a taxa de mortalidade foi até mais alta, né?
Então, o Taish certamente não estava disposto a topar essa exposição. A tática do Bolsonaro de ter várias versões jogadas aí para o público simultaneamente, ela tem a vantagem de que uma delas pode acertar, né? E o Taish estava numa sinuca de bico ali, porque ele reconheceu que a versão dele não era a que iria dar certo, né? Então, ele saiu exatamente por causa disso. Seria ele o queimado, não o Bolsonaro. Não, e eu acho que nesse negócio da cloroquina, a gente nota claramente nos últimos dias uma escalada do discurso novamente da cloroquina. Estava muito em baixa, depois dessa pesquisa que o Ricardo falou agora, e ultimamente você notou que as redes voltaram, e isso é muito claro, existe uma organização central das redes do Bolsonaro que impulsiona assuntos que sejam de interesse do governo. Então a gente já consegue mapear pelo menos aí quais vão ser as pautas que eles vão ser mais efusivos nos próximos dias. E a cloroquina foi subindo gradativamente. Ontem, o negócio tomou uma escalada maior, que a Damares fez aquele vídeo, já soltou com uns 4 jornalistas amigos dela, já jogou na mídia, que foi o vídeo dela falando que foi até um hospital, no cu do mundo lá, falando que tá todo mundo salvo pela cloroquina. Uma história, no mínimo, complicada ali, né? E aí, além disso, também não pode esquecer que o Bolsonaro comprou cloroquina da Índia pra cacete, né? Então ele tá com cloroquina sobrando. O exército parou de produzir tudo estava produzindo cloroquina. Então ele deve estar com estoque de cloroquina tremendo, desgastado com todo mundo que ele falou, né? E eu também queria perguntar para vocês o que vocês sentiram nas redes do Bolsonaro nos últimos dias, assim, de sentimento mesmo. Nos últimos dias, qual que vocês acham que... porque eu senti que eles não estavam, por exemplo, na pauta com o Moro, eu senti que eles estavam um pouquinho distantes, eles não foram mais tão efusivos na parte do depoimento, eles não defenderam o Bolsonaro, estão esperando para ver o que vai vir. Então eu queria ouvir vocês sobre isso. Bia, você consegue falar comigo pra gente? Consigo. Eu acho que, assim, o Bolsonaro tem essa questão de que ele sempre faz uma declaração e depois passam algumas horas, muda algum fato ali e ele volta atrás, ele fala, não foi bem assim que eu quis dizer. Isso acontece desde a campanha dele, aconteceu desde o dia 1 em que ele assumiu o governo, e eu acho que a base bolsonarista meio que sacou. Então eles ficam ali meio de escanto esperando para ver qual vai ser a posição, a palavra final, para poder dar uma declaração que vá na linha do presidente. E aí, só para completar uma pergunta que você tinha feito para o Rica, sobre quem você acha que assumiria o lugar do Taish, né? Quando o Mandetta caiu, no meio de abril do mês passado, o Taish foi indicado para substituir, e na mesma conversa, o Braga Neto colocou lá no segundo lugar da pasta da saúde o Eduardo Pazuello. E ele tem sido, de acordo com alguns governadores de estado e prefeitos que tentam lidar com o Ministério da Saúde, eles têm preferido lidar com o Pazuello do que preferiam fazer com o Taish, porque o Taish era um boneco, assim. Durante esse mês foi notícia em muitos canais midiáticos que ele era um fantasma dentro do Ministério, né? Não sabia responder as perguntas em coletivo de imprensa, enfim. O nome do Eduardo Taish está sendo super ventilado como possível substituto. Tem ali alguma suspeita de que talvez o Osmar Terra, que era um outro nome quando o Mandetta caiu, poderia ter substituído, né, no lugar da saúde, mas tudo indica que quem vai assumir vai ser o Eduardo Pazuello. A ala militar, inclusive, quer o nome dele lá. E parece que agora, há pouco tempo, eu também tinha essa informação também, Bia, que ia ser essa indicação do Braga, do ministro da Casa Civil. Agora, agora o que eu fiquei sabendo também há pouco tempo, que aquela doutora Nise Cloroquina lá, sabe? Aquela doutora que era... Eu sei, é de São Paulo. Aqui da USP. Sei quem é. Parece que a doutora séria. Dela agora, enfim. Justiça sendo feita, eu vi uma entrevista dela recentemente e perdi eu tinha uma noção muito ruim dela e acho que ela é uma pessoa minimamente legal. Se for ela, não é o ideal, mas podia ser pior. O Osmar Terra, eu acho que na bolsa de apostas ele deu uma caída, né? Porque tá tão desgastado, ele vai pra televisão, toma pau de todo mundo. Então acho que ele caiu. Ô Rica, o que você acha? Qual a sua visão aí dos últimos, do nosso próximo escolhido para enfrentar a pandemia? Eu acho que vai ser o preferido da militar também. Porque no estágio que a gente está da pandemia,
está avançando a passos largos no Brasil, alguma coisa tem que ser feita, algum tipo de colaboração mais próxima entre a esfera federal e as esferas estaduais e municipais tem que acontecer. Isso não vem acontecendo, o Taish não tinha uma ponte de diálogo com os outros entes federativos. O peso aí de um certo moderador do governo, que é o Braga Neto, por trás dessa nomeação, pode muito vir a ajudar a construção de uma nova ponte aí entre a União, os estados e os municípios. Inclusive, algo muito relevante que aconteceu essa semana, e que talvez tenha sido mais importante do que a cloroquina, foi aquela recomendação do Ministério da Saúde que não foi aceita pelos prefeitos e pelos secretários de saúde dos estados. Eles se recusaram a implementar qualquer tipo de abertura em relação ao isolamento social, porque não consta nível de teste suficiente, ninguém sabe o real estágio da pandemia, e o Ministério da Saúde tentou dar essa forçada um pouco para o lado da reabertura, né? Da volta do comércio, enfim, tudo os estados que estão implementando o lockdown agora seriam largamente contrariados, e talvez tenha sido exatamente essa falta de diálogo que impediu a construção de um sentido comum do enfrentamento da pandemia, qualquer que seja o seu conteúdo. Talvez o preferido da ala militar, que eu ainda não... Como que é? Pazuello? Eduardo Pazuello. Eduardo Pazuello, eu ainda não decorei o nome dele. Se é que ele vai realmente assumir, né? Tudo indica que sim. Possivelmente esse nome aí vai ser usado para construir algum âmbito de coordenação, fortalecer um âmbito de coordenação entre a União e os outros entes federativos. Eu apostaria nisso. Só para completar uma coisa aqui, no sentido disso que o Ricardo estava falando, quando o Braga Neto havia indicado o nome do Pazuello lá, no início do mandato do Taish, ele havia sido escolhido porque ele é conhecido na ala militar pela altíssima capacidade de organização logística, e isso vai de encontro com a ideia aí de conseguir uma articulação maior com estados e municípios na questão do Covid. E tudo que vocês falaram tem muita razão. Observando agora os noticiários enquanto a gente estava conversando, antes de gravar, inclusive tem uma notinha aqui no antagonista, falando que os militares estão realmente tomando conta do Ministério da Saúde, a equipe do Taish está saindo de lá e os militares já estão trazendo tudo para deles, já fecharam um andar só para eles. Então acho que a tendência é essa mesmo. Ou então, de fato, arranjar algum outro testa de ferro ali, mas de fato os militares parecem dominar isso aí. E só lembrando que esse é um dos problemas de Jair Bolsonaro, né? Porque a gente está falando... Hoje cai o ministro de última hora, assim, ele está em vias de sofrer provavelmente a sua maior crise, por causa do vídeo da reunião ministerial, onde ele tratou de temas, no mínimo, não republicanos, e, para não dizer criminosos, né, que é a realidade, onde foi dito terraplanismos diversos, assim, de que todos iam ser presos por racismo, os ministros, que todos iam cair, depois, se ele caísse, todos iam cair, iam ser presos por racismo e homofobia, até mesmo ameaça de prisão a governadores e medidas mais autoritárias ainda. Então, assim, eu queria ouvir de vocês quais são as expectativas de vocês para a crise que se avizinha de fato, para a intensificação da crise que já existe, e se é realmente a bala de prata do governo Bolsonaro. Eu queria começar pelo Ricardo dessa vez, depois a Bia. Eu acho que essa crise que o Bolsonaro vai enfrentar, ela é realmente a mais grave até agora, né? É um governo de crises, é um governo que não conseguiu trazer estabilidade ainda. Inclusive, eu acho que isso está na raiz do governo Bolsonaro, essa instabilidade toda, que depois de... A gente está vivendo instabilidade em nível nacional desde 2013, então são 7 anos de instabilidade, uma pequena quebra ali de expectativas com as eleições de 2014, né? O resultado esperado era que uma nova eleição fosse dar uma estabilizada na política, não aconteceu, a gente teve impeachment, teve gente na rua, de todos os lados possíveis,
Depois a gente teve um governo considerado ilegítimo e, finalmente, com as eleições de 2018, que todo mundo esperava, é que o país fosse entrar numa nova fase de estabilidade, de moderação dos ânimos, da política, enfim, um cenário em que a governabilidade fosse minimamente possível. E isso não aconteceu. Desde que o Bolsonaro assumiu, essas crises elas se tornaram mais frequentes, mais rápidas, geralmente elas são despistadas, elas nunca têm uma resolução, e agora a gente está diante de uma crise que ela é própria do cenário que levou o Bolsonaro ao poder, que é a dissociação do lavajatismo com o bolsonarismo. Então, possivelmente, o que está nesse vídeo, a depender do conteúdo, é claro, pode realmente levantar essa possibilidade de enfim, esfacelamento total da governabilidade. De um lado, você teve a expectativa de que o bolsonarismo fosse ser submisso ao lavajatismo que ajudou a colocar ele no poder, né? Criou todo o contexto e depois acabou embarcando nominalmente nos ministérios do Bolsonaro, no Ministério da Justiça especificamente. Isso não aconteceu porque é nítido que o lavajatismo é um projeto. O lavajatismo ele deseja reformular todo o sistema político. Ele é um projeto corporativista do judiciário, enfim, procuradores e tal, que tem gente chamando de o novo tenentismo, né? Isso é muito interessante. Mas e o bolsonarismo, por outro lado, ele não visa reformular o sistema. Ele precisa do antagonismo do sistema para sobreviver. Então, ele se caracteriza pela ausência de projeto. E como ele não tem projeto, diferente do lavajatismo, que tem um projeto muito radical, inclusive, o que acontece é que ele precisa, a todo custo, manter esse desgaste do sistema, se posicionar como antagonista do sistema, sendo que, na verdade, ele faz parte dele. Essa aliança entre o bolsonarismo e o lavajatismo só podia ser temporária mesmo. Então, eu acho que a gente está vivendo justamente essa bifurcação. E esse vídeo pode ser uma espécie de empurrão final em um dos lados, né? A gente precisa saber exatamente qual, a depender do conteúdo. Então, eu acho que assim, aqui deu um delayzinho, meu computador está dando uma travada, então peço até desculpas, mas nós já vamos consertar isso aqui. Agora eu queria passar para a Bia, e justamente para comentar também dessa estratégia do Moro, de como ela enxerga essa estratégia do Moro, de ser meio compadrir com a imprensa, soltar as coisas aos poucos. Só parece que tem mais um áudio do Moro, né, que ainda vai estar para chegar nesse fim de semana. Além do vídeo, existe mais um áudio do Bolsonaro com o Moro. Então eu queria que também a Bia tentasse falar um pouco da estratégia do Sérgio Moro para lidar com o Bolsonaro e para tentar derrubar o Bolsonaro e pegar esse eleitorado de extrema-direita. Bom, no último pauta que nós gravamos, eu acho que o Moro ainda não tinha caído. Ele estava ali no meio da cerca, a gente não sabia se ele ia permanecer ou se ele ia cair. E eu lembro que a gente comentou sobre a base fiel do bolsonarismo, porque o Bolsonaro foi eleito com um discurso muito forte antipetista, mas também lavajatista. E como o Rica disse, esse casamento entre o lavajatismo e o bolsonarismo não poderia acontecer por muito tempo pela natureza do bolsonarismo e da natureza do lavajatismo. E aí eu queria trazer uma pesquisa que a gente estava comentando agora antes de rodar a gravação, que ela foi encomendada pela Confederação Nacional do Transporte e foi feita pelo Instituto MDA, saiu agora terça-feira, dia 12, em que eles mostram que a avaliação de ótimo e bom do governo Bolsonaro caiu de 34% de janeiro para cá para 31%. É uma diferença muito pequena, está ali na margem de erro, e mostra que o Bolsonaro, mesmo tendo caído o Mandetta, mesmo com a crise do coronavírus, tendo caído o Moro, ele ainda permanece bastante forte. O que mudou foi a questão das pessoas que avaliavam o governo como regular, que migraram para avaliar o governo como ruim ou péssimo. E aí eu acho que foi nessa leva que saiu o pessoal que votou no Bolsonaro, mais adepto ao lavajatismo. Só que aí, o que eu queria chamar a atenção para essa pesquisa é que o número de pessoas que avaliam como ótimo aumentou. E aí eu acho que tem uma coisa que
uma colunista, eu esqueci o nome dela, do Valor, muito boa de política, fez uma análise falando que a avaliação que o Bolsonaro tem sido sustentado pelas pessoas que têm recebido o auxílio emergencial de R$ 600. Essas pessoas não fazem a relação de que esse auxílio foi aprovado pelo Congresso. Eles atribuem isso ao Bolsonaro. E pode ser uma das explicações para a avaliação dele como ótimo ter aumentado. Em relação à estratégia do Moro, a gente especulava, né, que, bom, tendo em vista o histórico de como funcionou a Lava Jato, ele provavelmente ia soltar aos poucos ali, ia fritar aos poucos o Bolsonaro. Só que, quando ele deu depoimento, que ele ficou mais de 5 horas lá na Polícia Federal em Curitiba, quando terminou e veio a público o depoimento dele, ele não tinha apresentado nada de muito interessante. O Reinaldo Azevedo, inclusive, chegou a comentar que ele prometeu para um leão sair um rato, né? Ser um rato da montanha, porque ele não entregou nada de muito concreto, além das mensagens de WhatsApp que ele deu em primeira mão para o Jornal Nacional. Então, e mesmo nesse depoimento que ele fez, ele meio que tirou um pouco o corpo do embate direto com o Bolsonaro. Ele falou assim, eu não acusei o Bolsonaro de ter cometido crime. Quem falou isso foi o Aras, né, quando ele pediu a abertura do inquérito. Então, eu não sei, se o Moro não tiver mais nada, eu acho que a tentativa dele vai ser bem fracassada, e daí vai ser uma vitória bem grande do Bolsonaro. Então, eu tenho uma visão assim, eu só creio, hoje está conversando isso até antes de começar o programa, só para comentar a questão das pesquisas, nota-se nas redes sociais, a gente tem os dados aqui da ideia Big Data, que dizem que o Bolsonaro tem aumentado sua rejeição, principalmente nas redes, que era onde ele tinha sua maior fortaleza, né? Então, inclusive o pessoal regular, que a Bia estava falando agora, a tendência deles de começar, até os que são mais regulares mesmo, os que de fato não comentam muito sobre política, eles têm se mostrado dispostos a zoar o Bolsonaro. Então, tem notado posts muito engajados de pessoas tirando uma onda com o Bolsonaro, que é um sinal que, historicamente, no Brasil, não significa muito boa coisa, né? Para o Bolsonaro, no caso. Além disso, também, os números eu acho que ele está caindo, assim. Para ser mais incisivo, eu acho que ele está caindo, mas como a gente estava conversando antes de começar o programa, é um processo de desapego, assim. Então, o cara votou, militou, foi uma eleição polarizada pra caramba. Então, eu acho que é um processo também de desapego, do cara ter que saber enfrentar aquilo, de que ele foi enganado, que esse sentimento, assim. E, assim, eu acho que é uma tendência. Outra coisa que também a Bia falou, que eu concordo 1000%, e isso é exemplo mundial, que é o seguinte, em momentos de crise extrema como a gente vive, a popularidade dos líderes aumenta, não diminui. Então, assim, se você vê no mundo inteiro, líderes que, assim, em países, por exemplo, da Argentina, que é um país polarizado, pelo menos, entre o pessoal do Kirchner, entre o pessoal do peronismo e agora o novo liberalismo do Macri, o Fernandes está com 93%. Assim, tudo bem, a gente está pegando um caso de um presidente que foi muito ativo, mas se você pegar em números na União Europeia também, a Itália, que vivia uma quase crise política, foi realmente agora, novamente, deu uma sobrevida ao governo, justamente por causa desse clima de união nacional. E acho que o Bolsonaro, apesar de não ter essa união nacional, ele surfa na onda, né, de ser o líder do Brasil nesse momento, então, necessariamente, ele consegue se manter, além de ter um eleitorado de 20%, que aquilo ali, nós não vamos mexer dele. Ele vai cair com aquilo ali. Vai cair com 15%, 20%, ele vai cair. Se for tirar ele cai com aquilo ali. Aqueles ali são imutáveis dele, né? Então, eu acho que é o seguinte, agora eu queria também perguntar para vocês, porque eu tenho tido a impressão de que todo mundo sabe que quer tirar o Bolsonaro. Todo mundo quer tirar o Bolsonaro, todo mundo sabe que ele não vai ficar até o fim do mandato, isso é um fato quase consumado no mundo político. Agora, como? Porque, assim, o impeachment parece cada vez mais distante com as negociações do Centrão ali. Tudo bem que isso é muito mutável, mas a curto prazo parece que a gente consegue visualizar. O STF nunca dá para esperar demais. Quem viu o Dias Toffoli no Roda Viva segunda-feira já sabe que de lá, daquele mato não sai cachorro. E, assim, eu creio, inclusive, que a chance maior hoje é realmente os filhos dele, o pessoal, como a PF ficar ofendida com essas baboseiras que ele está falando, e dar uma carcomida nos filhos dele e ele dá uma recuada. Eu queria perguntar o que vocês acham, qual os caminhos para tirar o Bolsonaro e, assim, qual vai ser
o destino dele a curto prazo? Queria começar aí, quem quiser falar primeiro. Bia, quer falar? Ricardo? Pode ser. Bom, tem a questão de o Bolsonaro poder ter cometido crimes comuns, e daí tem a questão do inquérito lá do Aras, no STF, que eles estão analisando se houve o cometimento de crimes, né? E também tem a questão do impeachment. Como você mencionou, o Bolsonaro, desde mais ou menos março, abril, tem se aproximado muito do Centrão. E é do chorume do Centrão. E ele está auxiliando a pessoas que ele criticou durante a campanha dele inteira, durante o primeiro ano inteiro do governo, porque estão envolvidas até o talo em esquema de corrupção e etc. Tem o Roberto Jefferson, o Kassab, o Ciro Nogueira, o Arthur Lira, o Valdemar Costa Neto. É muito difícil. Só que o Bolsonaro, em troca dessa aproximação, ele tem oferecido cargos, né? E eu achei uma reportagem hoje acho que, salvo engano, era da Folha, que estava avaliando a formação desse centrão colado com o Bolsonaro e do novo centro que o Maia está tentando construir para se opor ao Bolsonaro. E aí você tem ali que esse centrão do Bolsonaro, com a maior parte do PSL, PP, PL, PSD, republicanos, PTB, PROS, Avante, Patriotas, eles juntos dariam mais ou menos uns 203 deputados. E o novo centro que o Maia está tentando construir, que envolve ali o MDB, o DEM, o PSDB, o Cidadania, o Novo, eles colocam no pacote também PV, daria mais ou menos 139 deputados. E estão em disputa ainda uns 40 deputados do PSL que estão suspensos. E isso não dá maioria para ninguém para votar nada. Eles não têm maioria para aprovar nem barrar a emenda constitucional, porque precisa de 3/5 do Congresso, e nem impeachment, que precisa de 2/3. E ali o Maia tenta apostar um pouco com a bancada progressista, que tem gente do PT, do PSOL, do PCdoB, do PDT, do PSB, que dariam mais ou menos uns 130 deputados. Só que ainda assim, fica muito difícil, você ainda não consegue votar nada desse jeito, né? E eu acho que a questão do impeachment fica um pouco de escanteio. E tem inclusive partidos de esquerda, por exemplo, como o PCdoB, que eles são, embora a favor do Fora Bolsonaro, um pouco reticentes em relação ao impeachment. Primeiro porque já tem, acho que, uns 34 pedidos, se eles apresentassem seriam mais um pedido de impeachment, né? E não tem espaço no Congresso para você aprovar. Seria uma derrota do Novo Centro e dos partidos de esquerda se um processo de impeachment fosse levado adiante no Congresso. Então, eu acho que pelas vias de crime de responsabilidade também por hora, não tem como esperar muita coisa. Bolsonaro ainda segue. E você, Rico, qual é a tua visão em relação a isso e tudo? Tem um pensamento conservador atrelado às Forças Armadas brasileiras, especificamente ao Exército, que ele surge de forma mais concreta depois da queda do Império na Primeira República. E esse pensamento, ele sucede à questão, porque a coroa brasileira, ela exercia o poder moderador na política nacional. Isso no século XIX. Quando cai a coroa brasileira, quem passa a exercer esse poder moderador são as Forças Armadas, é o Exército Brasileiro. Desde o início da nova República, com a Constituição de 88, quem mais se aproxima de exercer esse poder é o Poder Judiciário. A gente tem um aumento muito grande do ativismo judicial. É claro que o Poder Executivo ele tem mantidas as suas capacidades durante a maior parte desse tempo, principalmente entre o governo Fernando Henrique e o final do governo Lula. O primeiro governo Dilma também, isso ainda está estável, mas depois começa a ser erodido aos poucos, até a gente chegar numa situação atual em que você tem juízes mandando um estado da federação implementar o lockdown em algumas cidades e tal. Uma política que seria, enfim, uma política pública, uma política que seria formulada pelos secretários do governo e por aí vai. O que acontece é que o Exército Brasileiro ele exerceu esse poder moderador em vários momentos da história brasileira.
em 1964, ele se lançou a fazer isso. Agora, é nítido que hoje, apesar do Bolsonaro brincar muito com essa ideia do golpe, né, de falar que os militares estão do lado dele, o que a gente percebe é que os militares da ativa não estão dispostos a exercer esse poder moderador. Eles não querem isso. O Aldo Rebelo falou uma coisa, ex-ministro da Defesa, ex-ministro do Esporte, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e foi uma coisa muito interessante esses tempos, numa entrevista que ele deu, acho que para o Estadão, eu não estou lembrado. Ele diz que o Exército Brasileiro ele não tem predisposição a entrar numa aventura dessas, porque como em 64 o golpe não foi só militar, ele foi empresarial militar, a gente sabe que a elite econômica do país estava do lado, patrocinou todo o golpe de 64. E a imprensa em toda parte, toda a imprensa. E a imprensa em toda parte. Depois a gente teve uma comissão da verdade que só pegou os militares. A comissão da verdade não chama rico para depor. Então, quer dizer, depois que o regime cai, o ônus fica todo sobre os militares. E eles não estão, os militares da ativa, eles não estão dispostos a embarcar nessa aventura que o Bolsonaro tanto defende e proclama que eles estão. O que acontece, então, é que os militares da ativa não estão dispostos a exercer esse poder moderador, que, por outro lado, o judiciário está disposto a fazer. Então, a gente tem visto que, apesar dos militares da ativa não embarcarem nessa briga, existem figuras que representam o mesmo pensamento e que estão no alto escalão do Poder Executivo, como o vice do general Mourão. Ele publicou uma matéria, um texto, essa semana na mídia, em que ele dizia exatamente isso, que os poderes deviam respeitar seus limites. Ele está reclamando muito da intrusão do Poder Judiciário nas decisões do Executivo, em toda a política nacional. E aí o que acontece é que é muito possível que exista um certo grupo dentro do Executivo Nacional, capitaneado pelo general Mourão, que esteja disposto a exercer o poder moderador. Nesse caso, qualquer tentativa de tirada do Bolsonaro passaria pelo vice. E existe uma desconfiança do sistema político em relação ao Mourão. Existe essa vontade, mas existe também desconfiança por parte do sistema político, porque ninguém conhece exatamente o Mourão. Apesar da trajetória dele ser pública, ele nunca foi uma pessoa próxima do sistema político, ele apareceu de forma oportunista nas eleições de 2018. Então, o que dá para ver é que, apesar de existir esse projeto de assumir a dianteira do poder moderador da divisão dos poderes, né, na República Brasileira, não existe o consenso em torno do nome dele. Então, qualquer impeachment, qualquer projeto possível no curto ou médio prazo passaria pela aceitação do nome do Mourão, que é algo que ele parece estar tentando conquistar com algumas declarações. Não, eu também tive essa impressão também. Lendo da carta, de que ele deu uma piscadinha pro pessoal dizendo, olha, tá interferindo demais também, mas porque o poder executivo é dúbio, então eu tô aí. Acho que ele foi a primeira vez que eu vi ele se posicionar de uma forma que eu vi, olha, ele tá jogando, desde que começou a crise mais profunda, eu agora vi que ele tá jogando o jogo mais profundamente. Por que ela é a velha história? Ninguém vai tirar o Bolsonaro sem o Mourão tá acordado. O que ele vai fazer? Ninguém vai tirar. Assim, então, quer dizer, enquanto o Mourão não se apresentar pro establishment político do Brasil, o Bolsonaro não sai. Assim como foi a questão do Temer, assim como foi o Itamar Franco, e Menardes, claro, o Itamar Franco, porque era um grande brasileiro, mas a gente sabe muito bem que o poder não fica vago, né? E assim, a gente está caminhando no final do programa, mas antes de tudo isso, eu queria... Hoje a gente falou mais de política, não que assim, a epidemia foi um assunto nosso, mas é muito triste mesmo ver o descaso que o Brasil tem tomado com as famílias. Então eu queria deixar, antes de terminar o programa, dizer que aqui o Portal Disparado se solidariza com todo mundo que teve um parente, um amigo que perdeu alguém, porque é terrível você não ter apoio público de ninguém, não tem um líder que vai falar alguma coisa, que vai consolar, dizer que amanhã vai ser um dia melhor. Isso aí faz uma falta, sabe? Então, a gente está nessa missão aqui de resgatar o Brasil diuturnamente, né? E
E acho que é importante dizer essa mensagem para todo mundo aí que está nessa batalha e que dias melhores vão vir, velho. Uma hora isso passa. E a gente tem que reconstruir esse Brasil. Essa geração tem essa missão de reconstruir este país. Então eu queria pedir as considerações finais de vocês. Bia, comece por você. Bom, assim como o Rê, gostaria de solidarizar, né, com as famílias, as pessoas que tiveram pessoas queridas que por acaso vieram falecer por causa do coronavírus, também ficaram muito doentes por causa do coronavírus e estão sofrendo todos coletivamente com a quarentena, com os perigos da doença, e reforçar que uma hora isso passa. E só para fazer uma observação, em relação a essa questão de termos ou não uma liderança política capaz de inspirar confiança, a gente mencionou o Fernandes da Argentina, que ele está com 93% de aprovação, e ele veio de uma eleição no ano passado super polarizada, né, que estava entre ele e o Macri, e dizer que muito disso vem da resposta que o governo argentino tem dado ao coronavírus, e a gente já mencionou isso em pautas anteriores. Desde o início mesmo, assim, quando o coronavírus chegou na América do Sul, ele decretou quarentena no território nacional inteiro. E com essas medidas todas, 7 mil pessoas de fevereiro até agora foram contaminadas na Argentina. E lá só tem 350 mortes. É muita gente. Mas quando você compara com os 14 mil brasileiros que faleceram por causa da doença, você percebe que falta faz uma liderança política capaz de organizar a política em torno de um projeto de saúde, assim, em caso de calamidade. É isso, acho que faço das palavras da Bia as minhas e passo para o Ricardo para as considerações finais dele. É muito triste ver esses números do Brasil e ver como, na verdade, o Brasil ele sempre teve um papel muito importante na América Latina, na América do Sul. Nós sempre fomos vistos como um espelho para a maioria dos países da região. A Argentina é um país vizinho e ela está sendo 20 vezes mais capaz de evitar mortes. Isso é muito impressionante. A incapacidade do Brasil de lidar com essa crise é sem precedentes. O Brasil está perdendo sua relevância em todos os aspectos possíveis que essa crise envolve. No aspecto político, a nossa política ela não é mais um ponto de referência. No aspecto econômico, nossa resposta ela é insignificante. No aspecto social, ela está sendo assombrosa. As pessoas estão morrendo assim em números que impressionam a maior parte dos países do mundo. Isso não tem o menor cabimento mesmo. A gente tem que se solidarizar muito com as famílias que estão perdendo entes queridos. Enfim, as pessoas estão perdendo amizades. E isso não é possível recuperar isso. Não é possível recuperar isso, e um governo que simplesmente trata isso de forma negligente é um governo totalmente criminoso, e é como criminoso que a gente tem que tratar o alto escalão desse governo e todo mundo que está aí fazendo essa não política de combate ao coronavírus. Enfim, dizer isso mesmo e sem palavras, na verdade, para falar qualquer coisa além disso sobre o assunto. E é isso. A gente aqui fica sem palavra porque sente mesmo. Assim. A gente sente ver o nosso país, uma coisa que nós lutamos tanto aqui no Disparada, que é a nossa prioridade, exaltação do sentimento nacional, de pertencimento de um país, de um projeto de um país. E a gente vê esse projeto, esse Brasil sendo diminuído, sendo maltratado dia após dia. E realmente essa reação do nosso final é o que a gente sente mesmo. Então, queria me despedir de vocês, mas com otimismo, que a fé não costuma falhar. Esse país é grande, essa gente é pequena e a gente vai dar a volta por cima. Vamos embora, me despeço, Bia Narita, Ricardo Begosso, aquele abraço. Semana que vem, Coração. Saravá, dias melhores. Até mais, galera!